Oi, gente, eu sou a Jessie. E eu sou a Andresa. Bem-vindos ao Salão Comunal, o nosso podcast de Harry Potter. No episódio de hoje, nós vamos comentar o capítulo 12 de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, O Patrono. E a lista de personagens apresentados nesse capítulo é Professora Vector. Feitiços, objetos e criaturas apresentadas nesse capítulo temos o Feitiço do Patrono e não temos locações novas apresentadas. Harry e Rony passam o resto das férias de Natal emburrados com Hermione. Emburrados. Cada dia eu vou falar. Mano, mas que eu tô falando? Emburrados é tão fofinho. Parece assim, o de maleta emburrado. Mas dos meninos em 13 anos, coisa mais fofinho, emburradinho. Harry e Rony passam o resto das férias de Natal em... Não consigo. Finge que você tá emburrada, que aí você consegue. Harry e Rony passam o resto das férias de Natal emburrados com Hermione. Não consigo, cara. Só vai pra frente, senão vai ficar até amanhã. Não, só mais uma vez eu vou conseguir. Tá bom. Eu não tô nem olhando pra sua cara pra ver se funciona, mas... Que é muito bonitinho. Harry e Rony passam o resto das férias de Natal emburrados com Hermione. Woody pressiona Harry a aprender a espantar os dementadores e as aulas particulares de Harry com Lupin são marcadas. Pronto, consegui. Ai, Woody, na moral, acabou tudo entre nós, assim, pra mim aqui passou do limite. Falou, valeu. Abraço. Nossa, ele chegou assim, parece que ele já ia demitir o Harry, né? Eu acho que a intenção dele era essa. E tipo assim, não e dá. você lembra que não tinha mais ninguém pra ser apoiador, né? Mesmo assim, ele ia demitir o Harry. Tipo assim, eu acho que não dá mais. E aqui a gente tá olhando objetivamente, né? Se a gente fazer a análise da representação que a autora quis, que é do Dementador espantar a depressão, ele literalmente tá falando com uma criança com depressão que ele não pode participar, porque a depressão te deixa inapto a estar no nosso time. Pau no seu cu! Caralho, que ódio! Eu fiquei com muito ódio dessa cena. Exatamente. Nossa, eu fiquei também. Ódio. Eu fiquei também. Quando ele chegou assim, aí eu... Não, ele não vai fazer isso. Aí sorte que o Harry falou, né? Eu já resolvi. Aí ele, tá, porque sabe como é, né? Não, eu não sei. Tá instalado, agora não sai mais, Não. As definições de ranço foram atualizadas com sucesso. Realmente, Olivia e Woody do amor ao ranço em 3 livros. Mas que no primeiro livro já tava assim, ó. Quadribol. Bem tipo Jorge e Fred, sabe? Tipo assim, a gente olha de novo e fala assim, cara... Não tá certo isso. Né? A gente lembra como é que o Sirius comprou essa Firebolt? Mana, porque eu eu não me tenho lembro. muita certeza. E eu não quero atropelar. Mas eu acho que foi um negócio tão tirado do cu. Foi tipo assim, o bichento... Que? Foi. Porque ele tava em contato com o bichento já nessa época, lembra? O bichento foi lá, usou a varinha dele. Bichento? Mano, eu não sei se eu tô falando errado. Eu acho que é um... Não, isso deve ser alguma fanfic que é um leu. não, que é um trem tirado. Olha aí agora, não reaparece esse episódio aqui agora, então. Como o Sirius Black, deixa eu ver quem pesquisa primeiro, bora lá. Eu tô sem óculos, me dá um desconto. Nossa. How did... Tô sem óculos. Isso explicado no livro por Sirius, no capítulo 22. O bichento pediu pelo correio. Olha aí, mana, tiraram do cu, não tem condição. Ele usou o nome do Harry, mas pediu pra tirarem o dinheiro da conta dele, do Gringotts? Nossa, Pode né? isso? Pode, claro que Fugitivo. pode. Claro que pode. Você não tá vendo que tá aí nas páginas do livro? Nossa, foi muito. Eu sabia que era um trem assim com bichinho bem tirado do furico. O bichinho que tu escreve agora também. Não, mano, o problema não é nem o bichento. O problema é, tipo assim, você tirar o dinheiro do cofre de um fugitivo e não dá nada. Sabe? O cara tá, tipo... Coloca no nome do Harry Potter a vassoura, mas tira o dinheiro do cofre do Sirius. Meu Deus, não, sem conditions. Porque realmente o Olivia fala não. aqui, mas o Sirius Black não podia ter comprado uma Firebolt, ele é um foragido. Né? Dá certo, inclusive. Pois é, eu fiquei pensando, realmente, ele não podia ter comprado. Ele é um foragido.
Durante a aula particular com Lupin, Harry aprende sobre o feitiço do patrono. Ele treina com um bicho-papão que ainda assim o faz desmaiar em mais de uma ocasião. Ele ouve também a voz de seu pai. Aqui tem mais uma pecinha do quebra-cabeça. A gente sabe, né? Mas pro Harry não quebra-cabeça, né? Do que foi aquela noite, né? Do 31 de outubro. A gente ouve o Tiago pela primeira vez e a gente ouve que ele, entre aspas, ficou pra trás, né? E, tipo, mandou a Lilian correr com o Harry. Então, é mais um pedacinho ali da história dele mesmo, né? Que o Harry tem que aprender da pior maneira possível, inclusive. E é engraçado como essa lembrança vem no patrono, não, com o Dementador, porque ele é muito novinho, ele tinha 1 ano. Uhum. E como uma isso... experiência bem traumática, né? E como isso vem na memória dele, cara. É aquilo que os psicólogos já falam, né? A primeira infância. Eu acho mais bizarro que volta mesmo com o bicho-papão, né? Que não é nem um dementador de verdade. Então, tipo assim, eu acho que é uma outra abordagem também aqui sobre o próprio bicho-papão, que a gente subestima e é uma criatura muito poderosa, né? Porque ele, em certo nível, ainda consegue imitar coisas que a criatura... E até parte dos poderes, que ele né? tomou, né? Que é os poderes que essa forma que ele tomou tem. É. Não é na mesma... Ele não deve conseguir dar um beijo do Dementador, mas mesmo assim... Ele causa um... É porque, assim, o objetivo final do bicho-papão é causar medo, né? É. Então, o que causa medo do Dementador no Harry não é a aparência do Dementador, é o sentimento que ele traz, né? Então, o bicho-papão traz o sentimento junto. Eu acho que realmente não conseguiria fazer o beijo, mas... Talvez, se o maior medo da pessoa for o beijo do Dementador, será que ele consegue? Pô, aí é complicado. Fica aí o questionamento. E é triste ver quão poucas... Quão poucas, tá certo isso? Acho que não. Com poucas lembranças do Harry. Boas lembranças ele tem. Mano, eu fiquei de cara também, tipo... Nossa, ele fala um negócio assim... Nada do que eu vivi com os Dursley vai servir, então. Já sei. Já são 11 anos. Tipo, 10, 11 anos da vida dele que o menino não teve uma lembrança boa. Caraca, tipo, mano... As únicas que ele tem foram nos últimos 2 anos e meio. Tenso para um caramba. Mas tem uma parte também que ele fica meio que se questionando, assim, se na verdade ele não queria de fato ouvir a voz da mãe dele, sabe? Nossa, é pesado. E eu acho isso muito pesado, porque, tipo, é o único fragmento que ele tem, tipo, dos pais dele, é justamente algo tão traumático, assim, sabe? Porque é a única lembrança real que ele tem da mãe dele. E é aquele negócio que eu tinha falado antes também, que o Harry, ele tem, em certo nível, um death wish, né? Que é aquele, tipo, meio que desejo de morrer. Que ele fica perseguindo, tipo, a morte, sabe? E, na verdade, o tema dos livros do Harry Potter é o Harry aceitar a morte, né? E, no final das contas, abraçar ela como um velho amigo, né? Porque ele é o senhor da morte, mas... Eu fico muito assim, que tipo, ele fica meio que dividido entre eu preciso aprender a lutar contra o Dementador, mas ao mesmo tempo, tipo, mas eu posso ouvir minha mãe, eu posso ouvir meu pai agora, né? Aquela hora que ele senta, tipo, na beira da estátua, assim, e fica, tipo, escondido, ele fala pra ele mesmo. Isso, Tipo, eles estão mortos e não vale de nada você... Prioridades, né? Tipo, super maduro aqui, né? Tipo, eles já estão mortos, não vale a pena você ficar, tipo, se remoendo por causa disso, e você tem que ganhar a partida contra a porque equilíbrio é tudo, né, amor? Exato. É muito triste, cara. E falando em perder a taça de quadribol e prioridades, o Olívio, né, vai falar com a professora. Eu finjo que nem... Porque, assim, já tinha pra mim passado todos os limites aqui. Ele ainda fica chateadíssimo. Como diria a Cade Harrow lá no Meninas Malvadas, ô Tatiana, essa é pra você. O limite não existe. Não é que a Tati nem ouve esse podcast, né? Pode falar o que quiser aqui que... É verdade. Tati, o dia que você ouvir esse podcast e você falar que ouviu esse podcast e você falar a palavra... Fala qualquer palavra bem aleatória, hein, mano? Prioridades. Eu vou depositar R$100 na sua conta. Lá vai alguém procurar a Tati no Instagram, vai mandar pra ela, olha, me paga 50. Não é válido, tem que ser ela ouvir esse podcast. A Tati é a irmã da Andresa, pra quem tá perdido. Mas tá bom. Pronto, agora eles vão no meu Instagram procurar. Verdade, né? Esquece. Mas que ia ser engraçado isso. Tipo assim, daqui a 53 anos, ela tá, tipo assim, já velhinha. R$100 nem vale nada. R$100 vale, tipo, uma bala. Tá lá fazendo crochê, ouvindo os podcasts.
negócio que na minha época Na minha época. tinha. Ai, ai. Mas pra quem não entendeu, o Olivia vai atrás da McGonagall pra pedir. Ah, já fica virando o olho. Ai, porque honestamente, assim... Vai, manda, conta. E aí ele fica chateadíssimo porque a McGonagall fala que ele tá colocando a segurança do Harry em segunda mão, pensando só na taça de quadribol. E ele fica, ué! Eu não importa se o Harry cair da vassoura, contanto que ele pega o pão Exato, primeiro. foi isso que ele Palavras disse. exatas. Ai, ai. E ele ficou chateadíssimo porque ela disse que a segurança do Harry era mais importante. Que absurdo, McGonagall. Lupin e Harry conversam sobre os Dementadores e qual é a arma mais letal deles. Lupin conta que conhecia os pais de Harry e que conheceu Sirius Black também quando estudou em Hogwarts. Aqui ele fala do beijo do Dementador, né? Que a gente falou no episódio passado. A gente falou assim, eu acho que ele vai falar disso no próximo capítulo. É, nesse mesmo. Assim, depois eu lendo aqui, eu não entendi muito por que o Lupin fala isso pro Harry. Porque, eu sei que a autora tem que apresentar que o beijo existe, falando do ponto de vista narrativo aqui, né? Ela tem que mostrar que o beijo existe, que é a pior coisa que pode acontecer com um ser humano, e que essa é a punição que tá aguardando o Sirius Black nesse momento. Porém, por que o Lupin fala isso? Na hora que ele fala lá, tipo assim, não tem nada no assunto, ninguém tá falando nada de Sirius Black, e ele menciona isso pro Harry, ele conta, então, tem o beijo e tal, e é o destino que aguarda o Sirius Black. Eu não entendi por quê. É verdade. Não, que ele explica do beijo é porque o Harry perguntou o que tem embaixo, mas do Sirius Black não tem nada a ver mesmo, não. Então, por que ele fala isso? Eu tentei forçar de todo Ele jeito. fala, ele leu no Profeta Diário de manhã, vai ver que ele lembrou. Mas por que ele tem que falar isso pro Harry? Tipo assim, eu sou a mestre de forçar as coisas, sabe? Nessa aqui eu não consegui forçar nada. A não ser, tipo, é porque a autora precisava falar que o Sirius vai receber o beijo. Se ele for pego pelos Dementadores, né? Mas Aqui podia ter sido qualquer pessoa, podia ter sido o Rony falando, eu li no Profeta hoje que vai receber o beijo. O que é o beijo? O beijo é a pior coisa, sabe? Sim. Tipo assim, eu queria que tivesse um significado, seria sabe? mais, eu acho que mais sensato se fosse uma criança falando. Por que você vai contar isso pra uma criança, Pois é, porque um adulto falando, tu pensa assim, cara, não é legal. Eu acho que talvez tenha a ver mais com a resposta, porque aí, justo quando ele fala isso, o Harry fala um negócio, tipo assim, ele merece. E aí, tem umas falas mais interessantes do Lupin, tipo assim, em toda a saga pra mim, que é isso, ele fala assim, você acha que qualquer pessoa merece uma coisa dessas? Tipo, nesse momento aqui, o Lupin também pensa que o Sirius é culpado e tal, e ele... Mesmo assim... Ao mesmo tempo, tipo assim, porque o que o Harry tá falando é que ele quer que o Sirius sofra algo que é pior que a morte. E o Lupin, obviamente, ele não concorda com isso, mesmo achando que o Sirius é culpado. Só que ao invés de corrigir o Harry, tipo assim, não, Harry, você tá errado, você não pode desejar que as pessoas sofram algo que é pior que a morte. Ele faz o psicólogo. Ele faz, tipo assim, você acha, tipo assim, ele pergunta, sabe? Ele instiga o Harry a pensar por ele próprio. Tanto que o Harry até meio que vacila depois, tipo assim, mas é... Tipo assim, em alguns casos, né, e tal. E ele fica meio pensativo. E eu acho que é uma nuance, assim, do Lupin que é pouco explorada, né? Que é essa questão tipo... Basicamente, ele tá falando não não é a pena de morte, mas é como se fosse a pena de morte hoje, sim. Mesmo no caso de uma pessoa que ele acha que em todos os níveis traiu a amizade que eles tinham, né? E ele sendo uma das vítimas, entre aspas, porque ele perdeu um melhor amigo dele. O Harry mais, mas com certeza o Lupin também, né? Também. E tem uma questão também, que aí foi nisso que me lembrou do episódio, eu não tiro mais o episódio da minha cabeça, o episódio que a gente fez com a futura especialista, com a Bel. E eu lembrei de uma coisa que eu li também, que, tipo assim, que as pessoas geralmente ficam muito inflamadas, assim, quando é algo com elas, né? Tipo, o Harry, ele tá assim, não, é o beijo que ele tem que receber, assim. E tem um princípio da justiça mesmo, que é quem foi vítima do crime, ou quem está envolvido com o suposto criminoso, ou com o crime no geral, não pode participar do processo de julgamento daquele caso. Porque a pessoa tem, como fala? Tipo, bias. Tipo, a pessoa vai... Influência, não. Tipo, é um contrato de influência. Tá na ponta da língua? Solta então. Não consigo. Viés. A pessoa tá enviesada, tipo assim... Ela quer muito que a pessoa seja condenada, ou se vamos supor, um amigo do suposto criminoso e tal, então não pode, sabe?
Tem outras coisas aqui. Inclinação, é isso? Inclinação, outra, propensão, predisposição, tendência, preconceito. Tendenciosa, eu predisposição. Só acho. Eu isso acho que é tipo tendência. Mas enfim, as pessoas que estão envolvidas, seja com o acusado, seja no crime em geral que aconteceu, elas não podem participar do processo de julgamento do crime. E eu não sei como que funciona no Brasil, mas nos Estados Unidos a gente vê sempre aquele negócio assim, né, que eles têm aquele júri, quando eles vão fazer a filtragem do júri, tipo assim, se é um júri de caso de violência contra a mulher, por exemplo. Sim. Aí eles perguntam, alguém aqui, vocês que são mulheres, já sofreu violência contra a mulher? E aí, se a pessoa falar que sim, eles retiram a pessoa do júri. Eu já vi um episódio desse em How to Get Away with a Murder. Ou se não, tipo assim, mesmo que seja, sei lá, um homem e tal, tipo assim, você já teve algum parente ou algum amigo que sofreu violência contra a mulher e tal, essa pessoa não pode participar do júri, porque, teoricamente, a justiça tem que ser cega, né? E ela tem que ser imparcial. Essa palavra que você queria, não é? Vem na minha cabeça agora. Nossa, isso. Imparcial. Parcialidade. Nossa, e imparcialidade. Glória. Ai, tô tão feliz tirou agora que aqui, até perdi aliviou. Até perdi a linha de raciocínio, mas é isso, né? A justiça, ela tem que ser cega. E aí eu lembrei, quando eu tava escrevendo isso, de que a justiça é cega, daquela escultura que tem de frente ao Superior Tribunal Superior Tribunal Federal, que é a justiça, né, com a venda nos olhos. E, na verdade, a justiça, essa representação, ela vem muito da representação grega, né, da deusa da justiça. E essa escultura que tem na frente do Palácio do Superior Tribunal Federal, inclusive se vocês procurarem no Google, ela se chama literalmente A Justiça. Ela tá muito assim no nosso imaginário, nossa vivência, porque de vez ou outra ela aparece em jornais e tal. Mas é muito engraçado, porque eu tava pesquisando sobre certinho hoje, né, pra falar sobre isso. E aí eu achei, tipo, muita discussão, tipo assim, sobre a escolha do artista na hora de fazer aquela obra, sabe? Que ela tá lá desde, sei lá, 1960, uma coisa assim. E ela tá sentada, né? A representação da justiça romana, grega, né? Geralmente é em pé. Numa mão ela tá com uma balança, na outra mão ela tá com uma espada e com os olhos vendados. Ou seja, a justiça, ela é cega, ela pesa, né? Os dois lados. E ela tem a espada pra poder fazer a justiça acontecer de fato. E aí essa escultura que tá de frente do Superior Tribunal Federal, ela tá sentada e ela só tem a espada na mão. E aí o pessoal sempre fala, tipo assim, que geralmente, que não, muito provavelmente não foi intencional do artista, mas que ela representa muito essa justiça brasileira, né? Porque se ela tá sentada, quer dizer que ela demora a andar, porque ela tem que se levantar primeiro, e que ela não tem a balança na mão, né? Que, ou seja, ela não mede predição, o acusado, que chama. Pois é, o acusado com a devida precisão que deveria, né? Eu achei muito interessante isso. Todo lugar que eu jogava lá, porque eu queria achar, na verdade, era o nome do artista, acabou que nem era muito relevante, não. Ele só era um artista que mais interessante. Ele já tinha colaborado com o Oscar Niemeyer antes, então, tipo assim, ele chamou ele pra fazer essa obra lá em Brasília. Só por isso. E eu achei legal essa análise, já que a gente tava ele falando faz a tanto predição dele. já que a gente tava falando tanto de justiça brasileira, né, tanto naquele episódio, a gente sempre fala aqui, mas naquele episódio especificamente, 2 episódios atrás, e aí eu quis trazer. É nessa hora que a McGonagall fala do... O próximo. Ah, tá. Não sabe nem o que é que eu vou perguntar, mas tá bom. Mas é aquela próxima, que ela devolve a Firebolt. Que ela fala um negócio, tipo assim, que tem 8 anos, vai ser o 8º ano. Que ela, então tá bom. Não, é por isso que eu marquei aqui. Ela sabia mesmo. Por isso ela, que eu sei. Então. Professora McGonagall devolve a Firebolt para Harry e, como alegria de pobre dura pouco. Eu sabia, eu coloco esses easter eggs sobre a minha Andressa rachando. Ai. De novo, take 2, vai. Professora McGonagall devolve a Firebolt para Harry e, como alegria de pobre dura pouco, Rony encontra seu lençol ensanguentado e tudo indica que Bichento matou Perebas. Pois é. Pode falar então do número aí da McGonagall. Não, eu não ia falar do número, não. Eu ia pedir a fanfic, na verdade, de como foi o Snape contando pra McGonagall, contando vantagem. Ai, meu Deus do céu. Eu amo Bro TP. Eu amo. Se eu pudesse, eu leria só a fanfic de amizade de Minerva e Snape eternamente, porque, assim, o banter dos dois, né? Que é tipo
implicância amigável, assim. Nossa, Eu amo essas coisas também. a gente perde muito por ver os livros só da perspectiva do Harry, sabe? Eu tava conversando isso também com um ouvinte esses dias no Instagram. Que como a gente vê tudo do ponto de vista do Harry, a gente perde interações muito preciosas, assim. Se eu pudesse, eu queria ter os livros do ponto de vista do outro trio, que pra mim que é o Dumbledore, a Minerva e o Snape, sabe? Nossa! Nossa, eu acho que seria, tipo, fantástico. Ou mesmo, tipo, do próprio Rony e da Hermione mesmo, a gente perde muita coisa, né? Sim. Eu adoraria ver o que a Hermione Nossa! fez esse ano, sabe? Inclusive, eu achei uma fanfic esses dias, 2, na verdade, porque eu não comecei a ler, porque eu tenho que me preparar espiritualmente pra elas. Eita! Uma, que ela tá marcada como sendo Harry e Hermione, o chip, mas que é tipo um plot twist, assim. O resumo, né? Porque eu não comecei a ler ela ainda. É Harry Potter e o Cálice de Fogo, só que o Cálice de Fogo, em vez de cuspir o nome do Harry, cospe o nome da Hermione. Eita! Quando eu ouvi, eu falei assim, cara, as possibilidades, porque assim, né? O Harry ganhou tudo na sorte, né? Sim. A Hermione, ela é muito inteligente. Sim. Enfim, eu quero ler, mas eu não quero, porque eu tô com medo de ser, tipo assim, capítulo a capítulo. E como a gente vai ler o próximo, é o Cálice de Fogo, eu atropelar a leitura, sabe? Depois não ficar confusa. Entendi. Então eu quero esperar, eu já marquei ela já. Ela tá em inglês, por isso que eu não compartilho lá no Instagram. Mas se alguém quiser, me pede. E aí eu tô guardando ela pra quando a gente acabar o Cálice de Fogo pra eu poder ler ela. E aí tem uma outra, que essa eu tô muito interessada em ler, porém ela tem nada menos do que 1 milhão de palavras. Não! 501 capítulos. Meu Deus! É uma fanfic! É uma fanfic. E assim, muito bem recomendada. Eu tava lendo no Reddit de fanfiction de Harry Potter esses dias, que tipo assim, é muito bem recomendada, mas que ela é uma fanfic, tipo, completamente diferente de tudo que já foi escrito, assim. Basicamente, parte da premissa de que aquele acidente em Ordem na Fênix com o Duda, um trouxa filmou aquilo com o celular e colocou no YouTube e o Ministério não conseguiu abafar o caso. E aí os bruxos foram descobertos. E aí, tipo assim, o próprio resumo é isso, sabe? Tipo assim... E no resumo ele fala, tipo assim, o autor ou a autora, não sei, fala assim... Que não tem plot armor, tipo assim, aquele negócio de que, tipo, o Harry nunca vai morrer porque o Harry é o principal da saga. Não tem plot armor, mas o que mais me deixou interessada nessa fanfic é que você nunca vai adivinhar qual que é o chip que tá marcado que é dessa fanfic. Tem um chip só. Ai, não Você sei. nunca vai adivinhar. Dica. Você pode passar 250 mil então anos. fala logo. Hermione e Príncipe William. Quê? Te juro, mano, eu quero muito ler como que isso acontece. Meu Deus do céu! Mas, mano, 501 capítulos, mais de 1 milhão de palavras. Mas se eu pensar assim, Tá, os dois estavam no Reino Unido. Começamos por aí. Mas se bem que, tipo assim, se foi em... se bem que ele era Ordem da adolescente. Fênix foi em 95. Mas agora eu quero... Não. Era na época que eu shippava o Príncipe William. Comigo. O Príncipe William comigo, né? Entendi. É mesmo, mano. Agora que eu lembrei, 95, né? Ele era aborrecente. Ele era. Né? Pois agora eu tô mais assim pra ler. Vou te mandar o link depois, apesar que você não lê fanfic. Não, imagina de 500 capítulos. Nossa Mas senhora. se alguém quiser, se alguém animar, infelizmente está em inglês. E como é que a gente chegou nesse assunto, eu não sei, mas tudo bem. Né? Foi da fic aqui do Snape com a Minerva. Entendi. Não me lembro. Vai, fala dos números. Não, que ela fala isso, né? Que seria o 8º ano que a Grifinória vai ficar sem ganhar a taça, né? Ou seja, no 7º ano eles ganharam a taça. 7, o número 7 que sempre aparece. Era só isso mesmo. Mas eu queria falar principalmente que eu amo essa interação. Intrigazinha do Snape com a Minerva. Assim, eu fico imaginando eles apostando, tipo assim, quem vai ter que me pagar uma cerveja se a Grifinória ganhar? Sabe, uma coisa meio assim? Depois que a gente é adulto e a gente começa a olhar pra esses relacionamentos, a gente começa a lembrar, tipo assim, eu tinha um colega de trabalho que era assim também, sabe? A gente ficava meio que se implicando e tal. Eu lembrei do Diego, que trabalhava comigo no restaurante, eu saí do restaurante, mas ele... Teve uma vez que eu descobri que ele... A gente sempre foi muito amigável, assim, sempre às vezes implicava um pouco com o outro, ele é uruguaio. E eu descobri que ele odiava muito o fato do Uruguai só ter ganhado a Copa 2 vezes. E assim, aquele negócio, eu nem sou fã de futebol e tal. Mas, nossa, no dia que eu descobri isso, eu passei o dia inteiro falando que a gente era pentacampeão, sabe? E outra, o Uruguai ganhou a Copa só 2 vezes, mas foi tipo assim, a primeira em 1950, eu acho. Meu Deus! Foi a Copa no Brasil. Ele ganhou do Brasil na final, inclusive. Opa.
E a outra foi em 1970 alguma coisa. Tipo, o Diego nem era nascido, sabe? Aí eu fiquei implicando pra ele, tipo assim, eu já vi meu país ser campeão. A sua avó já viu o Uruguai ganhar, mas você nunca viu, não, sabe? E ele ficava, tipo, muito bravo. Só que era, tipo, meio que amigável, sabe? E aí eu coloquei pra tocar na caixinha de som na cozinha lá, A Taça do Mundo é Nossa, sabe? Tipo, eu queria muito ter uma camisa do Brasil só pra poder ir trabalhar no outro dia com a camisa do Brasil. Chegar lá calada, assim, só com a camisa do Brasil. Ai, ai. E aqui, pra terminar o capítulo, temos de novo o Pedro Pettigrew fingindo que foi... fingindo de morto e desaparecendo, é só Façam isso. como Pedro Pettigrew, se finja de morto e fuja. Fuja. Como lidar. se safar, como lidar com a crise no Brasil. Finja sua própria morte e fuja para bem longe. Assinado Pedro Pettigrew. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai. E o pobre do bichento que é o culpado. Não que ele também não tenha... Mas tá tentando, né? Ele tentou. E ajudou muito os Sirius, inclusive. Sem o bichento ele não teria... Não, nada. E sem a Hermione não teria bichento. Ou seja, a Hermione salva tudo mais uma vez. É isso, gente. É isso, acabou gente. aqui. Acabou o episódio. Muito obrigada por terem ouvido. Só pra não ficar sem nenhuma indicação, hoje a indicação não tem nada a ver com nada. A indicação de obra que fala de viagem no tempo. É só porque a indicação da semana passada eu acho que é mais tipo assim... ficção científica, não sei o quê. Hoje eu quis indicar um mais romancezinho, assim. É aquele filme A Casa no Lago, com a Sandra Bullock e é Keanu lindo. Reeves, que é romancezinho, que é pra chorar, dependendo do seu estado de espírito no dia, assim. Mas é um filmezinho, acho, dos anos 2000 e tal, é bem legal. Basicamente é tipo... Uma mulher, ela muda pra uma casa nova, se eu não tô me lembrando errado, ela muda pra uma casa nova e ela começa a se comunicar com um morador pela caixinha de correio. Ela deixa bilhete na caixinha de correio e ele responde e deixa lá também. E aí os dois descobrem que, na verdade, eles estão 2 anos de diferença um do outro. Tipo, um tá no futuro e o outro tá no passado. E aí eles tentam fazer o relacionamento acontecer mesmo assim. É bem romancezinho, assim, bem pipoquinha. Adoro um filme pipocão, assim, de vez em quando. É isso, gente. Voltamos semana que vem. Ai, não acredito, semana que vem é o episódio. Acabei de lembrar, nem abriu o não é? É. Ai, não. A Andressa volta semana que vem pra falar aqui com vocês do capítulo que eu nem lembro 13. É o quadribol. Grifinória versus Corvinal. Beijo. Tchau. Rimou. Porque olha, sinceramente... Se eu puder atropelar o Woody nessa partida, eu atropelo.